Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a esta live aqui em nome de Mais Saúde, Concursos e Residências, na nossa parceria incrível com o Tiradentes Concursos, com o Tiradentes Online. Grandes conquistas começam aqui. E a nossa live é uma live que busca tratar da temática de atualidades. Comigo, este humilde professor que vos fala, professor Davi Costa. E nós temos como ideia central deste momento de interação virtual abordarmos os cinco temas mais importantes em termos de atualidades agora dos últimos dias, das últimas semanas. Tem muito tema importantíssimo em termos de prova. Alô, você que vai fazer o concurso da Prefeitura da Caucaia. Você, coisa linda, que vai fazer o concurso da Prefeitura da Caucaia. Você sabe que tem atualidades lá na tua prova. E os temas que eu vou colocar aqui são todos temas muito quentes. São temas, assim, bem possíveis, bem concretos de estarem aparecendo na tua avaliação, no teu certame. Então, não perde tempo. Pega logo o caderno, pega uma caneta e vai anotando aí as informações que eu tenho para te dar agora. Pelo amor de Deus, todas as informações que eu vou colocar aqui são informações importantes para a tua prova. Sem mais delongas, vamos logo para o que interessa, tá? Passando aqui a nossa live top 5 de atualidades comigo, professor Davi Costa. E aí, meu povo, não poderia ser diferente. Não tinha como ser outro tema. A gente vai começar falando pelos conflitos. Vamos começar abordando, obviamente, os conflitos na faixa de Gaza. Isso aqui, meu povo, você sabe que é um assunto fundamental. Nos últimos dias, não houve um noticiário na TV brasileira, quiçá na TV mundial, que não tenha abordado essa situação conflituosa que permeia a famosa região da faixa de Gaza. Bom, para você poder entender isso aqui, eu preciso fazer uma breve, uma concisa, resumida explanação histórica. Por que eu digo resumida? Se esse fosse o nosso objetivo, a gente poderia passar aqui uma tarde inteira, uma manhã inteira, uma noite inteira falando sobre a situação conflituosa que envolve árabes e judeus. Porém, nós não temos tempo para isso e também não é o nosso objetivo. De modo que eu vou precisar retirar algumas informações aqui da minha aula, da minha narrativa, do que eu vou te contar, tá? E deixar em voga trazer para vocês as informações que eu particularmente considero mais importantes que você leve para a prova, tá? Então, o que eu puder colocar de lado para te explicar só o que você tem que saber, eu vou fazer. Se por um acaso você é um especialista no assunto, você é um historiador, você é uma pessoa que tem um conhecimento maior sobre esse tema, não me jogue pedras. Eu vou ter aqui mais ou menos uns 20 minutos a meia hora para explicar essa situação, que é uma situação conflituosa de séculos, fazem séculos já, né? Que nós temos essas confusões aí naquela região, na famosíssima região da faixa de Gaza. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Vamos lá. Meu povo, o território em questão, tá? A região em questão é a famosa região da Palestina. Esta região, ela se localiza no que você conhece, tá? Como Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que faz parte do continente asiático, tá? E aí aquele território, ele é conhecido por muitos como o território, deixa eu ajeitar aqui, o território da Palestina. Esse território, meu povo, ele é disputado por diferentes povos há muito tempo.
há muito tempo mesmo, certo? Inclusive, se você lembrar das suas aulas de história, você vai lembrar que durante o final da Idade Antiga, os judeus, os povos judeus, eles foram expulsos daquele território pelos romanos. Os romanos expulsaram os judeus daquela região ali no final da Idade Antiga, em um episódio que nós conhecemos na história como a diáspora judaica. Esses judeus que foram expulsos daquele território, eles se espalharam pelas mais variadas partes do globo. Depois a gente volta para os judeus. Os judeus foram expulsos dali, do território do que você talvez conheça como Palestina, e por volta do século XII, século XIII, os árabes ocuparam aquela região. Inclusive, meu povo, quem comumente chama aquele território de Palestina são os árabes, certo? Para os judeus, aquele território é Canaã, a terra prometida por Deus. Os judeus vão chamar aquilo de Canaã. É o mesmo território, meu povo. O que os palestinos chamam de... que os árabes chamam de Palestina, os judeus vão chamar de Canaã, mas é basicamente, tá, o mesmo território, na mesma região do Oriente Médio. Então os judeus foram expulsos desse território no final da Idade Antiga, na diáspora judaica, e os árabes chegaram lá por volta do século XII e XIII, e os judeus, de maneira geral, já não estavam mais ali, certo? Vou dar um pulo grande na história agora. Como eu disse, os judeus que foram expulsos de Canaã, da sua terra prometida, eles se espalharam pelo mundo. Muitos deles foram para a Europa, muitos deles posteriormente chegaram à América, enfim. No século XIX, os judeus, eles já eram o povo mais numeroso do mundo que não possuía um país próprio. Haviam milhões de judeus espalhados pelo planeta, mas não havia exatamente um país judeu. E você sabe que os judeus eles foram historicamente muito perseguidos. Foram perseguidos durante o Império Romano. Os judeus eles foram perseguidos durante o período da Idade Média e da Idade Moderna, principalmente pelos europeus dentro de uma lógica cristã, né? Então, assim, durante o século XIX, essa comunidade judaica que morava, sobretudo, na Europa, ela começa a pensar assim: tá mais do que na hora da gente criar um país nosso, um país judeu. E qual era a ideia que mais fazia os judeus brilharem os olhos? Que eles pudessem criar o seu país na sua terra prometida por Deus, Canaã. Que, como eu disse para vocês, desde o século XII, século XIII, já estava sendo ocupada pelos árabes. Olha a confusão, meu povo. Então, no século XIX, olha como é difícil resumir isso aqui em 20 minutos. No século XIX, vai surgir, dentro da comunidade judaica que residia principalmente na Europa, o famoso movimento sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento que passou a pregar a volta dos judeus para o Monte Sião, que é um local sagrado para eles lá em Canaã, aquilo que os árabes conhecem como Palestina. É isso mesmo que você acabou de entender. Os judeus foram expulsos do seu território no final da Idade Antiga, e aí por volta do século XIX, surge na comunidade judaica, se intensifica, melhor dizendo, na comunidade judaica, o desejo de criar um país judeu na sua terra prometida por Deus, ou seja, um desejo de voltar para casa. Nesse momento, muitos judeus começam a migrar de volta para Canaã. Só que olha o problema. Quando os judeus começam a migrar de volta para Canaã, a partir do século XIX,
lá estavam os árabes. Inclusive, como eu disse, para os árabes aquele território não se chama Canaã, se chama Palestina. E aí a grande questão agora é a seguinte: a quem pertence essa terra, meu filho? Aos judeus que foram ali expulsos e depois retornaram? Ou aos árabes que ocuparam e permaneceram, entre aspas, por mais tempo? Né? E perceba, não é uma simples disputa por terra. É uma disputa que envolve também uma questão religiosa. Os judeus vão dizer assim, ó: ei, meu chapa, a terra é nossa. Tá aqui no livro sagrado do judaísmo. Para nós cristãos é basicamente o Antigo Testamento. Deus prometeu aos descendentes de Abraão uma terra que jorraria leite e mel. Essa terra é nossa, nos foi prometida por Deus. Só que os árabes respondem da seguinte forma: negativo. Maomé, antes de ascender aos céus, nos deixou a missão de expandir a fé islâmica e nós estamos aqui desde então. Então não é uma simples disputa por terra. É uma disputa que envolve também uma questão de direito divino, uma questão de religiosidade, tá? A bem da verdade, quando os judeus começaram a migrar de volta para Canaã, e lá estavam os árabes, a convivência entre eles inicialmente se deu de uma maneira relativamente pacífica. Os judeus começaram a migrar de volta para Canaã, comprando casas, comprando terrenos e constituindo comunidades. E coexistindo ali com os árabes. Só que acelerando um pouco mais, as coisas se tornaram muito mais complexas a partir desse ano aqui, galera. Ó, esse ano aqui é um ano chave, é um ano fundamental para você entender os atuais conflitos. Davi tem muitas informações históricas e a prova é de atualidades. Essas informações históricas que eu estou te trazendo é só para você entender quem é quem. Porque não adianta de nada eu chegar aqui e trazer só a notícia. Tu vai ficar boiando, tá? E eu estou, inclusive, excluindo uma série de outras informações que poderiam ser colocadas aqui para engrandecer a nossa discussão, mas que eu acho que não são tão relevantes para a prova. Então eu estou tentando fazer uma seleção dessas informações para te trazer. Depois você pode pesquisar mais sobre o assunto. Tem uma live minha no meu Instagram, @profdavicosta, que eu passei 1 hora praticamente falando só sobre isso aqui. Mas, como nosso tempo é curto, eu estou dando uma resumida. Vamos lá. Meu povo, vocês sabem que os judeus eles foram muito perseguidos durante o contexto da Alemanha nazista. Nesse período, aconteceu um dos momentos mais tenebrosos da história da humanidade, que foi o famoso Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, começando até um pouquinho antes, a máquina de guerra nazista alemã matou aproximadamente 6 milhões de judeus em campos de concentração. Então olha como que a Segunda Guerra Mundial ela acelerou as coisas. No contexto da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus fugindo das perseguições na Europa intensificaram as suas migrações para Canaã, aumentaram os seus números, né, os seus contingentes naquela região. Outra coisa, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que o mundo tomou conhecimento dos horrores do Holocausto, vai surgir na comunidade internacional um sentimento de reparação para com os judeus. Era necessário reparar todo o sofrimento histórico da comunidade judaica. E qual era a melhor maneira de reparar esse sofrimento? Dando aos judeus aquilo que eles mais queriam, que era a criação de seu país na sua terra prometida. Então, em 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou, 2 anos depois, galera, 47 são 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45. Então, em 47, a ONU aprovou o famoso Plano de Partilha da Palestina, também chamado de a Solução dos Dois Estados. Qual era a ideia da ONU? Vamos reparar o sofrimento do povo judeu. Então, naquela região, que é sagrada para eles, nós vamos criar um país judeu. Só que para poder reparar o sofrimento dos judeus, tinha que lidar com os árabes palestinos. Aqui, inclusive, meu povo, é uma coisa que confunde muito a galera. Ó. Árabe é um povo proveniente da Península Arábica.
esse povo se expandiu e ocupou várias regiões no Oriente Médio e no norte da África. Os árabes, eles são em sua maioria, embora não todos, eles são em sua maioria muçulmanos, tá? Ou seja, eles professam o islamismo, em que somente Alá é Deus e somente Maomé é o profeta. Os árabes muçulmanos, em sua maioria, que residem na região da Palestina, que é uma região, é uma localização geográfica, eles são chamados de árabes palestinos ou simplesmente de palestinos. Depois eu vou explicar para vocês qual é a diferença do palestino para o Hamas, que tem diferença também significativa. Então, para poder reparar o sofrimento do povo judeu, você tinha que lidar com os árabes muçulmanos que residiam na região da Palestina. E qual foi a ideia da ONU? Vamos criar, portanto, um país judeu, vamos criar um país árabe palestino, só que ainda tinha um outro problema. É por isso que é chamado de a solução dos dois estados, porque o plano previa a criação de um país judeu, a criação de um país árabe palestino, naquela região, e o terceiro problema era o seguinte: ali, meu povo, se localiza a famosa cidade de Jerusalém. Jerusalém é para onde você vai viajar, muito em breve, depois que você for concursado. Você não vai agora, porque agora a situação está um pouco conflituosa por lá. Mas um dia você vai querer conhecer Jerusalém, eu particularmente é o meu grande sonho em termos de viagem, né? Por quê? Porque Jerusalém, principalmente para quem gosta de história, é uma viagem muito sensacional. E para quem é religioso também, né? Você sabe que em Jerusalém se localiza, está lá, aberta para visitação, a tumba de Cristo. É um dos locais mais sagrados do cristianismo. Na mesma cidade, você tem o famoso Muro das Lamentações, que é um dos locais mais sagrados para os judeus. E se você for para Jerusalém Oriental, parte leste da cidade, lá fica a esplanada das mesquitas. Na concepção muçulmana, foi de lá que Maomé subiu aos céus. Ou seja, Jerusalém é uma cidade que é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Então o que a ONU pensou? Jerusalém não vai pertencer nem ao país judeu, nem ao país árabe. Jerusalém será uma cidade de administração internacional. Esse foi o plano da ONU em 1947, a partilha da Palestina ou a solução dos dois estados. Os judeus aceitaram o plano da ONU? Aceitaram, meu povo. Para os judeus estava excelente. Ter finalmente o seu país criado na sua região sagrada, com reconhecimento internacional, estava top. Porém, para os árabes, o plano não era muito interessante. Porque eles teriam que perder soberania sobre partes do seu território para um povo que eles têm uma série de desavenças, né, históricas. Então os judeus aceitaram o plano da ONU, os árabes recusaram. Como os judeus aceitaram o plano da ONU, no ano seguinte, 1948, tá, foi criado o país judeu. Como é o nome dele, Davi? Israel. É um país jovem, ó, tem menos de 100 anos de existência. O Estado de Israel foi criado em 1948, com capital no grande centro financeiro daquela região, que é a cidade de Tel Aviv, tá? Como os árabes recusaram o plano, não foi criado o Estado da Palestina, pelo amor de Deus. Isso sempre cai em prova. Embora hoje mais de 130 países tenham algum tipo de relação com os palestinos, dentre eles o Brasil, a ONU não reconhece a existência do Estado da Palestina. Não existe um país chamado Palestina, pelo menos não oficialmente. O que você tem naquela região é um país chamado Israel, cuja capital é Tel Aviv. Galera, até uma criança de 5 anos de idade, acho que 5 eu estiquei a baladeira, mas 10. 10 tá bom. Até uma criança de 10 anos de idade saberia que se você criasse um país judeu em uma região predominantemente árabe-muçulmana, isso não ia dar muito certo. Dos anos 40, quando foi criado o Estado de Israel, até os anos 70,
Judeus e árabes travaram pelo menos uma grande guerra por década. Porque assim, meu povo, ó, é por isso que o Estado de Israel é um dos países mais militarizados do mundo. Aqui no Brasil, o alistamento militar ele é obrigatório para os homens. Eu, quando completei 18 anos de idade, tive que me alistar ao exército. Mas eu só me alistei, eu sou reservista. Eu fiquei até numa mistura de chateação com felicidade. Porque eu cheguei lá, o cara olhou para minha cara e disse, dispensado. Eu fiquei feliz porque eu não queria servir ao exército, mas eu fiquei triste porque eu fui dispensado muito rapidamente, né? Lá em Israel, não é o alistamento que é obrigatório. É obrigatório o serviço militar e ele é obrigatório para homens e mulheres. Vez ou outra, as forças armadas de outros países, elas vão receber treinamento com as forças armadas israelenses. Aquela arte marcial, não é bem uma arte marcial, mas uma luta que busca os pontos vitais do inimigo, Krav Maga, foi desenvolvida nas fileiras do exército israelense. Por que Israel é um país tão militarizado, um país tão armado? É difícil, meu povo, uma casa em Israel que não tenha pelo menos uma arma de fogo. Mas perceba, não é para combater bandido, é para garantir a integridade territorial do país. Ah, um cara pulou meu muro, eu vou meter bala nele. Não é para isso. Israel é um país cercado por outras nações que ou já foram hostis a Israel ou que são hostis até os dias atuais. Você tem aqui o Estado de Israel, meu povo, ó. Ao norte, a fronteira é com o Líbano, e o Líbano é um país de maioria árabe muçulmana. Você vier para cá é a Síria, é um país também de maioria árabe muçulmana. Se você vier para cá é a Jordânia, é um país de maioria árabe muçulmana. Se você vier bem para cá é o Egito, é um país de maioria árabe muçulmana. A única fronteira israelense que, entre aspas, é mais tranquila é a fronteira com o mar Mediterrâneo, mas mesmo assim, ataques por via marítima podem acontecer. Aí nesse momento você fica em dúvida, né? Davi, tu acabou de dizer que não foi criado o Estado Árabe. Meu povo, pelo amor de Deus. Não foi criado o Estado da Palestina. Existem outros países ali na região que são de maioria árabe muçulmana. Esses países de maioria árabe muçulmana, obviamente, eles não reconheceram a criação do Estado de Israel e eles correram em ajuda aos povos palestinos, que, como eu disse, são em sua maioria também árabes muçulmanos. Então, entre os anos 40 até os anos 70, árabes e judeus travaram pelo menos uma grande guerra por década. Esses conflitos entre os anos 40 e os anos 70, eles eram conflitos entre países. Então, por exemplo, 1948 rolou o primeiro conflito árabe-israelense, que foi o ano em que o Estado de Israel foi criado, em que todos os países árabes vizinhos atacaram o recém-criado Estado de Israel. Também é conhecido pelos israelenses como a sua guerra de independência. Em 56 teve uma guerra entre o Egito e Israel, a Guerra do Suez. Em 67, a mais importante de todas, 1967, rolou um conflito chamado de a Guerra dos 6 Dias, 1967. A Guerra dos 6 Dias ela foi uma guerra que durou 6 dias, como o próprio nome diz, e ela marcou uma vitória avassaladora do Estado de Israel contra os países árabes vizinhos. Israel venceu o conflito e ampliou o seu território. Desde 1967, Israel controla a maioria esmagadora, para não dizer toda, a região da Palestina. Beleza? Inclusive, hoje quem controla Jerusalém é o Estado de Israel. Aquele plano da ONU, meu povo, lá de 47, ele foi na prática rasgado. Ele previa a criação de 2 estados e não foi criado, foi criado o Estado de Israel. Ele previa que Jerusalém seria uma cidade de ADM internacional e hoje quem controla Jerusalém é o Estado de Israel. Inclusive, o Estado de Israel hoje, já tem um certo tempo na verdade, reivindica a cidade de Jerusalém como sua capital eterna e indivisível. Inclusive, se você quiser anotar, em 2018, os Estados Unidos da América se tornaram o primeiro país do mundo a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Por exemplo, para o Brasil, a capital de Israel é Tel Aviv. Para os Estados Unidos da América, a capital de Israel é Jerusalém. Isso, obviamente, desagrada os árabes muçulmanos, porque, como eu te expliquei, Jerusalém Oriental é sagrada
para a concepção muçulmana, para a concepção islâmica, certo? Então aquele plano de 47, ó, ele foi para o lixo. O Estado de Israel venceu a Guerra dos 6 Dias e ocupou a maioria esmagadora daquele território. O último grande conflito entre árabes e judeus foi em 1973, que não coincidentemente nós estamos agora em 2023 completando 50 anos. Lá em 73, meu povo, rolou a famosa Guerra do Yom Kippur, ou a Guerra do Dia do Perdão. Israel venceu também. Na verdade, melhor dizendo, Israel venceu todas as guerras contra os países árabes vizinhos. Quando Israel venceu a Guerra do Yom Kippur, que foi que houve? Alguns países árabes vizinhos começaram a pensar assim: se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então, a partir de 73, alguns países árabes vizinhos começaram as suas tratativas de paz com o Estado de Israel. Por exemplo, o Egito assinou com os israelenses em 1979 o famoso Acordo de Camp David. O Egito foi o primeiro país árabe muçulmano a fazer a paz com o Estado de Israel. E é aqui que eu queria chegar. Quando os países árabes vizinhos começam a promover a paz com os israelenses, o povo palestino, ele é meio que deixado à própria sorte. Então os próprios palestinos, que estavam ali nos seus territórios principais, é mais ou menos assim, galera, ó, você tem um território aqui, da Palestina, e esse território aqui, neste território aqui, existe um único país chamado Israel. Só existe ele aqui, país. Só que os palestinos, obviamente os palestinos foram muito expulsos desse território, muitos foram mortos nos conflitos, né, e tal. Mas os palestinos que ainda residem nessa região, muitos deles se localizam em duas áreas em específico. Bem aqui é a região mais conflituosa, vocês vão me perdoar aí pela precariedade do meu desenho. Esse territóriozinho aí pequeno, ele é chamado de a faixa de Gaza, que é a região mais conflituosa. E tem um outro território aqui maior, que ele é denominado de Cisjordânia. Esses dois territórios, eles são ocupados majoritariamente por palestinos, que não pertencem a país nenhum, porque, como eu te disse, não existe o Estado da Palestina, tá? Então, tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza são reconhecidos como territórios palestinos. E aí, como eu vinha dizendo, quando os países árabes vizinhos começaram a fazer a paz com Israel, os palestinos começaram a se organizar por conta própria para lutar pelos seus direitos. E aí, meu povo, existem dois grupos palestinos principais. Aqui na Cisjordânia, nós temos o maior partido político da Palestina, que é o Fatah, que é uma sigla, um acrônimo em árabe, que significa mais ou menos algo como Movimento para a Libertação Nacional da Palestina. O Fatah, ele é um grupo mais moderado, certo? Ele é um grupo, inclusive, laico, que separa o que é política e o que é religião. É aqui na Cisjordânia também que se localiza a sede da ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. A ANP é o único órgão reconhecido pela ONU que luta pela causa do povo palestino, certo? Davi, eu não ouvi falar tanto desse Fatah nem dessa ANP. Beleza, normal. Por quê? Porque o Fatah e a ANP atuam na Cisjordânia. A região mais conflituosa é a faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza ela é controlada por um grupo que vários países consideram como terrorista, que é o Hamas. O Hamas, meu povo, é um acrônimo em árabe também, que significa o Movimento de Resistência Islâmica. É um grupo mais radical e é um grupo que nós chamamos de fundamentalista, ou seja, que traz a religião para a problemática central aqui entre árabes e judeus.
O Hamas, ele controla a faixa de Gaza desde 2007. A faixa de Gaza é uma faixa de terra pequena, só são 40 quilômetros de litoral. Ali a principal cidade é Gaza, tá? Por isso que o nome é faixa de Gaza. E esse território, perdão, ele é controlado por esse grupo que Israel, que os Estados Unidos, que o Canadá, que o Japão, que a Alemanha, o Reino Unido consideram como terrorista, que é o Hamas. O Brasil, por exemplo, ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, porque a gente segue a posição da ONU. O Hamas, meu povo, ele é um partido político que venceu as eleições na faixa de Gaza em 2006, embora não exista um Estado da Palestina, os palestinos eles têm a sua autogestão, né, o seu modelo de governo. E aí o grupo do Hamas venceu as eleições na faixa de Gaza em 2006, passou a controlar aquele território e é um grupo mais radical. O Hamas, pra você ter uma ideia, o Hamas ele não reconhece a existência do Estado de Israel. Eles consideram ainda hoje os israelenses usurpadores do seu território. O Hamas, ele luta pela extinção do Estado de Israel. O Hamas luta pela expulsão total e completa dos judeus daquele território e luta pela criação do Estado da Palestina, tá? Beleza? Então, esses são os objetivos principais do Hamas. Dizem as más línguas que o Hamas ele é financiado pelo Irã, que é o maior inimigo norte-americano na região do Oriente Médio e também, por extensão, o maior inimigo israelense, e também pela Síria. Esses grupos aqui, esses dois países, na verdade, que são inimigos do Estado de Israel, eles armariam e financiariam o Hamas na sua luta contra os judeus. O ataque agora de 2023, esses ataques, meu povo, eles sempre acontecem, todo ano tem. Só que agora em 2023, o que chama a atenção? Foi o maior ataque realizado pelo Hamas contra o Estado de Israel desde muito tempo. É o maior conflito, meu povo, entre árabes e judeus desde a guerra do Yom Kippur em 1973. Só que aquela guerra, como eu falei, foi uma guerra entre países. O conflito atual é um conflito entre o Estado de Israel, né, e o Hamas. Foi um ataque gigantesco, o Hamas atacou Israel por terra, por água e por ar, né? Inclusive promovendo uma série de atos de terrorismo, né? Matando crianças inocentes, mataram civis que estavam, por exemplo, em uma rave em Israel, enfim, o pau torou, o Hamas foi pra F contra o Estado de Israel. O Estado de Israel, em resposta, iniciou a famosa operação Espadas de Ferro, na qual eles iniciaram uma série de bombardeios contra posições do Hamas na faixa de Gaza. A comunidade internacional, pelo menos parte dela, critica os ataques israelenses contra a faixa de Gaza, porque quando Israel ataca a faixa de Gaza supostamente para destruir o Hamas, acaba impondo grandes sofrimentos às populações palestinas, muitas vezes completamente inocentes. O Hamas, meu povo, ele não representa a maioria dos palestinos. Uma coisa são os palestinos, que é o povo, outra coisa é o Hamas, que é um grupo palestino radical, mas que não representa a maioria dos palestinos. Então tá uma confusão danada. A ONU não tem conseguido se posicionar em relação a esse tema. O Brasil, por exemplo, trouxe uma proposta de um cessar-fogo que foi reprovada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os norte-americanos, que são grandes aliados dos israelenses, dos judeus, eles alegam que Israel nada mais está fazendo do que exercer o seu direito de defesa, né? A proposta norte-americana também não foi aprovada pela Rússia e pela China. Os Estados Unidos traziam uma proposta que não falava em um cessar-fogo, falava em uma pausa para ajuda humanitária, e aí os chineses vetaram. Enfim, essas grandes tensões internacionais que acabam fazendo com que um conflito em uma região específica se torne ainda mais significativo e problemático, tá? Tentei fazer uma explicação aqui breve sobre essa tensão. É uma situação assim bem complicada, tá, meu povo? Mas para qualquer outras informações podem me procurar lá no Instagram, dá uma olhadinha na live que eu gravei lá, dá uma olhadinha nos últimos posts que eu fiz,
que com certeza você vai conseguir entender um pouco melhor essa situação. Espero que tenha dado para entender. Bora para frente. São 5 temas, né? O tema que nós perdemos, entre aspas, mais tempo foi o tema dos conflitos na faixa de Gaza. Bora para os próximos. Próximo tema muito bom, meu povo. As eleições na Argentina. A Argentina, meu povo, vive hoje a maior crise econômica da sua história. E é interessante que nem sempre foi assim, né? Se você voltasse para o começo do século XX, a Argentina tinha uma das 5 maiores economias do planeta. A Argentina é o único caso de um país, meu povo, que era desenvolvido e que regrediu para em desenvolvimento. Era um país que era desenvolvido e regrediu para um status de emergência ou para um status de em desenvolvimento. E se continuar do jeito que tá, vai regredir para um país subdesenvolvido, né? A crise econômica atual na Argentina, ela é causada por uma série de questões. A gente não tem muito tempo para discutir aqui, mas ela traz 3 problemáticas centrais. O país hoje se encontra extremamente endividado. A Argentina, meu povo, é hoje o país que mais deve ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O maior devedor do FMI é a Argentina. A Argentina vive um cenário de hiperinflação, uma das maiores inflações do planeta. Eles registraram, meu povo, os incríveis 140% de inflação. Para você comparar, no Brasil, ano passado nós fechamos com 6% de inflação, arredondando para cima. E a Argentina sofre também com uma elevadíssima taxa de juros para combater a inflação, que faz com que a economia do país não consiga crescer. Enquanto que a taxa de juros no Brasil gira em torno de 13%, a taxa de juros na Argentina já superou os 80% faz tempo. Fora a gigantesca desvalorização cambial. Aí neste contexto de crise econômica, nós temos agora as eleições presidenciais argentinas. Para o segundo turno, 2 candidatos. O senhor Sérgio Massa. O Sérgio Massa, meu povo, ele é como se fosse um elemento assim de centro, sabe? Ele faz parte do atual governo, certo? O atual governo é um governo de esquerda do Alberto Fernandes, tá? O Sérgio Massa, ele é o atual ministro da Fazenda da Argentina. Pode um negócio desse, meu povo? O ministro da Fazenda, que está numa situação de 140% de inflação, foi o candidato mais votado para a presidência na Argentina. Pra você ver como que as outras opções, elas eram talvez muito mais horríveis, né? Embora o Sérgio Massa faça parte de um governo de esquerda, ele é de uma ala mais conservadora. Alguns o abordam, o denominam como de centro, tá? O Sérgio Massa seria mais pertencente ao centro. Você tem a direita, a esquerda e algo mais próximo ao centro. Esse seria o Sérgio Massa. E o seu grande desafio nessa campanha agora para o segundo turno é mostrar o que ele vai poder fazer de diferente, né? Levando em consideração que é ele o ministro da Fazenda e a Argentina se encontra nesse déficit, nessa crise tão significativa que vive agora, tá? Claro que a crise não começou agora no governo do Alberto Fernandes, ela já vem se arrastando desde o começo dos anos 2000, mas o Sérgio Massa, como membro atual do governo, ele vai ter que dar algumas explicações em relação a isso. Do outro lado, o Javier Milei, que é considerado por muitos como extrema-direita. Extrema-direita. O Javier Milei, ele é o que nós chamamos de um outsider. Ou seja, o que é isso, Davi? É uma pessoa que veio de fora da política. O Javier Milei, ele não tem uma experiência política tão significativa quanto o Sérgio Massa. E ele é um candidato que se vende como anti-establishment, ou seja, anti-ordem estabelecida. Ou seja, ele é um cara que se vende como novo. Ele é um cara que se vende como antipolítico, como contrário a essa política tradicional e suja que existe na Argentina. O Javier Milei,
ele tem umas propostas bem malucas, assim, de dolarizar completamente a economia argentina, eliminando por completo o peso argentino, fechando o Banco Central argentino. O Javier Milei, ele tem uma pauta muito conservadora, contrária ao aborto, já andou se desentendendo com o Papa Francisco, chegou a chamar o Papa Francisco de Papa de Merda, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Enfim, então esses são os dois candidatos, tá? Para a eleição que muito em breve se avizinha na Argentina. Independentemente de quem ganhe, não há luz no fim do túnel, levando em consideração que a crise econômica na Argentina ela não é conjuntural, ela é algo estrutural, já tem um certo tempo, e que o Congresso, que foi eleito agora recentemente para a Argentina, ele está mais fragmentado do que nunca. O Javier Milei, por exemplo, se for eleito presidente, terá uma dificuldade muito significativa, já que o seu partido elegeu um número, entre aspas, pouco expressivo de cadeiras para o parlamento argentino. Certo? Beleza? Bora pra frente. Terceiro tema. O Acordo de Barbados. Davi, nunca ouvi falar. Que bom que eu tô trazendo essa informação aqui para você. Meu povo, esse acordo ele trata de um vizinho aqui da gente chamado de Venezuela, tá? Você sabe que a Venezuela vive hoje a maior crise econômica e política da sua história. E ela é governada por um cidadão chamado Nicolás Maduro. Esse cara aqui, ele governa a Venezuela desde 2013. E sabe-se lá quando é que ele vai deixar o poder por lá. O Nicolás Maduro, ele é considerado por boa parte da comunidade internacional como um ditador. Existe uma ditadura na Venezuela. E por causa dessa ditadura, a Venezuela sofre uma série de sanções da comunidade internacional. Os Estados Unidos da América, por exemplo, bloqueiam o petróleo, o ouro, o gás venezuelano, alegando que a Venezuela não respeita a democracia, que a Venezuela não respeita as questões humanitárias, né? Falou em Venezuela, você vai lembrar de petróleo. A Venezuela é o que nós chamamos de um petroestado. É um país em que a sua economia ela é muito dependente de petróleo. E, inclusive, em um passado, entre aspas, recente, a Venezuela era bem distante dessa Venezuela do dia atual, dos dias atuais. A Venezuela, meu povo, por exemplo, já teve o maior PIB per capita da América do Sul. A moeda venezuelana já foi uma das mais poderosas da América do Sul, porque o país ele vive basicamente de petróleo e se equilibra, né, sobre os preços do petróleo. Quando os preços do petróleo estão altos, a economia venezuelana geralmente vai bem. Quando os preços do petróleo estão baixos, a economia do país geralmente vai mal. Então a Venezuela é um país muito dependente das exportações petrolíferas. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do planeta, tá? Então é a maior crise econômica e política da história da Venezuela, porque os venezuelanos pegaram, a partir de 2013, quedas nos preços internacionais do petróleo, e mesmo que depois esses preços tenham voltado a subir, a Venezuela ela está bloqueada do comércio internacional por parte da comunidade internacional em decorrência da ausência de democracia e de respeito às questões vinculadas aos direitos humanos. Porém, é aqui que está a notícia de atualidades. No ano passado, ventos mais favoráveis começaram a soprar sobre a Venezuela. Principalmente porque ano passado começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos da América começaram a bloquear o petróleo russo. E isso fez com que os norte-americanos tivessem que conseguir petróleo em outros mercados, inclusive no mercado venezuelano. Então, no ano passado, uma comitiva de economistas norte-americanos fez uma visita a Caracas, capital da Venezuela, para garantir que a Venezuela pudesse, né, voltar a fornecer alguns recursos para o comércio global. Isso tudo melhorou ainda mais em relação à Venezuela agora em 2023. O que houve agora em 2023? Foi feito um acordo em um país chamado Barbados, tá? O acordo foi mediado pela Noruega e pelo Brasil. E neste acordo, o governo norte-americano se comprometeu
a reduzir ainda mais as sanções contra os recursos venezuelanos, mediante a promessa do governo do senhor Nicolás Maduro de realizar eleições limpas e transparentes no próximo ano. Próximo ano, 2024, nós teremos novas eleições presidenciais na Venezuela. O Nicolás Maduro pode se candidatar à reeleição. Lá na Venezuela não tem essa trava que limita no máximo 2 mandatos consecutivos, como tem aqui no Brasil. Então ele pode se candidatar próximo ano. E ele pretende se candidatar próximo ano, pelo menos é o que prometeu o Nicolás Maduro, garantindo o direito da oposição, garantindo o direito de um processo eleitoral livre, justo, transparente, pautado na lisura, né, em um negócio honesto de fato. Foi quase que uma, como é que eu posso dizer? O Nicolás Maduro ele praticamente assumiu que a outra eleição que ele ganhou em 2018 foi fraudada. Praticamente isso, né? Se ele garante que próximo ano vai fazer eleições limpas, é porque a eleição passada ela não foi limpa. Tanto que é por isso que, e dentre vários outros fatores, que o Nicolás Maduro ele é considerado um ditador, beleza? Então, o famoso Acordo de Barbados. Outra coisa importante, meu povo, é a atual seca na Amazônia. Meus amigos, é a maior seca da história. Nunca a região amazônica viveu uma seca tão pesada quanto esta agora de 2023. Quais são as causas desta seca? Um fenômeno climático chamado El Niño, que traz uma diminuição das chuvas nas regiões norte e nordeste do Brasil. Também já pode ser apontado como um efeito do aquecimento global. E, por fim, o próprio desmatamento na Amazônia. Inclusive, o desmatamento na Amazônia, as queimadas na Amazônia, agora em 2023, se tornaram intensas nesse período mais seco do ano. E eu não sei se vocês viram nos jornais como é que estava a qualidade do ar lá em Manaus. Essa seca significativa traz uma série de prejuízos, inclusive para a famosa Zona Franca de Manaus, já que muitas das matérias-primas e das mercadorias que são circuladas para a Zona Franca e a partir da Zona Franca circulam por via fluvial, ou seja, a partir dos rios amazônicos, e muitos desses rios estão tão secos que não há possibilidade de navegação. Beleza? Meu povo, meu tempo se esgotou, e aí eu quero para ser um top 5, virou aqui um top 4, né? 4 temas muito importantes de prova. Eu acho que o tema principal a gente conseguiu abordar bem, que é o conflito na faixa de Gaza. Pode ter certeza que você vai sentar a sua bunda para fazer a prova da Prefeitura da Caucaia e vai ter uma questãozinha lá sobre essa situação conflituosa, tá? A gente se encontra aí nas próximas lives. Um forte abraço, um cheiro grande, tamo junto, tchau, tchau, valeu!